E aí, pessoal, como é que tem sido para você? O agente de endemias já foi na tua casa, já bateu palma para vistoriar o seu quintal? Não dá para ter um agente em cada casa, em cada bairro da cidade de Cascavel. Você precisa ser um agente. Você tem que cuidar do seu quintal. A gente vem falando já há bastante tempo do aumento no número de casos. 2 semanas atrás tivemos decretada epidemia de dengue na cidade e agora vem o que a gente não queria gostar de noticiar. Cascavel teve a primeira morte por dengue confirmada, um idoso de 87 anos, vítima do mosquito, vítima da irresponsabilidade das pessoas que não conseguem cuidar nem do próprio quintal. É triste demais. Ô Camila Horato, o que se sabe até agora sobre essa perda, mais uma vítima da dengue, infelizmente, aqui na nossa cidade? Pois é, Parra, infelizmente, né? Como você disse, essa é aquela notícia que a gente não gostaria de dar e que a gente vem tentando evitar já ao longo dessas últimas semanas. Toda vez que a gente fala sobre dengue aqui no Balanço Geral, é justamente esse o nosso objetivo. Mas, infelizmente, hoje, então, foi anunciada a morte desse idoso de 87 anos, que é morador do bairro Claudete, aqui de Cascavel. Essa morte, ela aconteceu na primeira semana do mês de abril e foi confirmada hoje que o motivo, então, que a causa dessa morte é a dengue. A gente tem um outro número preocupante, além dessa informação da morte hoje, é que os números aqui na cidade continuam aumentando de casos de dengue. No último boletim divulgado hoje pela manhã pela Secretaria de Saúde aqui de Cascavel, já são 1.494 casos da doença. Números que podem continuar subindo, porque tem várias outras notificações, outras pessoas que já procuraram os postos de saúde, as unidades de saúde aqui da nossa cidade e estão sob avaliação, estão esperando o resultado dos exames. Aqui no oeste do Paraná, nós já temos 3 mortes confirmadas. Essa aqui de Cascavel, uma em Matelândia e outra em Medianeira. E para que a gente possa evitar que outras mortes sejam anunciadas, a gente sempre pede, né, para que a população faça a sua parte. Só depende da gente. Cada um precisa cuidar do próprio quintal e também dar uma olhadinha para o quintal do vizinho, né? É sempre isso que a gente reforça. Hoje de manhã, o nosso repórter Raul Stanásio, ele fez uma reportagem bem completa falando sobre essa morte e sobre os casos aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar então esse material agora para ver como está a situação da dengue aqui na nossa região. A primeira morte por dengue foi registrada no município. O homem que morreu tinha 87 anos e era morador do bairro Claudete, aqui em Cascavel. A morte foi registrada no início deste mês. Desde então começou a ser investigada, até que a confirmação veio neste último boletim epidemiológico que a causa principal do óbito foi dengue. O último boletim trouxe também um outro dado preocupante, além da primeira morte. Em apenas uma semana foram confirmados 378 novos casos. Até então, eram 1.116 confirmações. Agora, já são quase 1.500 na cidade. Saiu ontem um novo boletim, próximo a 1.500 casos positivos. Como já foi declarado na semana anterior, estamos em epidemia. Estamos em torno de 3.000 casos aguardando o resultado de exame, se é positivo ou não, a gente não aguarda o resultado. Mas assim, a gente vem pedir um alerta, fazer mais um alerta à população toda, que a gente vem falando já há algumas semanas, várias semanas, pedindo apoio da população, pedindo a colaboração, que cada um verifique seu espaço, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja no terreno ao lado da sua casa. É preciso o comprometimento de todos. Diante deste aumento disparado de casos, os agentes de endemias correm contra o tempo para tentar fiscalizar o máximo possível de imóveis, principais locais onde há focos do mosquito. O Paulo teve dengue há poucos dias. Ele lembra os momentos difíceis que passou. Eu fiquei 3 dias no sofá, cama, sofá, sem poder fazer nada. Assim, bem estranho mesmo, doendo tudo. Então, o povo que se cuide do próprio quintal aí, que é muito difícil. Segundo as agentes, na casa dele, nenhum foco foi encontrado. Exemplo a ser seguido. Porém, durante a vistoria, perceberam que a tampa da caixa d'água poderia estar aberta, o que propiciaria a criação do mosquito. É um detalhe que a gente não tem assim, a noção de estar olhando, cuidando, né? Mas obrigado pela dica das meninas aí, já vão resolver esse problema. Logo, o Paulo resolveu. O irmão dele já chegou com uma escada e mãos à obra. Subiu e não estava nada aberta. Tudo estava certo. Foi apenas impressão. Conhecemos também seu José, que tem 86 anos.
Na casa dele, nenhum foco foi encontrado. Outro exemplo. Eu curto que já sou muito doente, ainda pegar mais dengue ainda. Não... Na casa dele, potinhos das plantas todos secos, garrafas viradas e até plantas no chão. Quando regadas, a água vai direto para a terra, sem ficar acumulada. São pessoas que se preocupam com a dengue. Iniciativa que deveria ser seguida por todos. A gente pede que cada um vá lá fazer seu espaço, converse com o vizinho, converse com os amigos. Se a gente falar sobre, a gente evita de ter tanta gente doente na nossa cidade como a gente está tendo. Tanta gente precisando procurar atendimento. Os serviços ficam sobrecarregados. Nós não podemos deixar essa responsabilidade só para o setor público. Nós precisamos fazer a nossa responsabilidade. A minha, a sua, a de todo mundo. Nesse momento, Parra, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, porque a Lilimar Mori, ela que é chefe da 10ª Regional de Saúde, ela já está aqui ao meu lado para a gente conversar um pouquinho sobre esse panorama geral de como é que está a nossa região, porque a 10ª Regional representa vários municípios aqui do Oeste e a gente já tem mais municípios aqui bem pertinhos de Cascavel que decretaram epidemia também, né, Lilimar? Fala para a gente quantos municípios são, faz esse panorama para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde. Nós temos 25 municípios só na 10ª Regional e dos 25, 7 já estão com um nível de casos que a gente chama de epidêmico. Há um cálculo dentro da saúde, acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes significa uma quantidade de casos que já a gente considera epidemia. E essa questão da dengue, é importante frisar que no momento em que nós não temos dengue, o meio ambiente está preparando esse agravo. O mosquito, né, a fêmea do mosquito que está pondo ovos, a água que acaba sendo depositada nesse recipiente que coleta a água e que tem os ovinhos, esse ovo vai virar uma larva e um mosquito e vai começar a circular, vai picar alguém que tenha dengue, vai se infectar e vai passar para outras pessoas. E às vezes a gente tem 2, 3 casos na mesma família. A dengue é uma doença que mata e não temos vacina contra a dengue. Já foi pesquisado e tal, mas nós não temos. E a gente está com dengue, ainda com os casos de Covid e ainda com os casos de influenza, né? O Paraná já decretou uma epidemia de influenza no comecinho do ano. Contra as duas nós temos vacina, Covid e influenza. Contra a dengue não, nós temos que fazer um outro tipo de trabalho, que é cuidar do nosso ambiente, dos recipientes, aonde junta água, caixa d'água descoberta, ou agora os galões na crise hídrica que a gente começou a coletar água. Tudo isso tem que ser cuidado para a gente evitar essa doença. Ela pode ser uma doença leve, com uma febre, com uma indisposição, 2, 3 dias que passa, e pode evoluir para casos graves, dependendo de cada pessoa, e levar à morte. Então, é importante falar sobre a doença. E o que a gente tem reparado aqui na nossa cidade, Lilimar? O que vocês têm visto? Muitos casos que ficam mais graves, são casos mais leves de dengue, o que vocês têm percebido? Os casos de dengue, eles têm uma classificação de grupo A, B, C e D. O grupo A é aquele paciente que tem uma sintomatologia e uma gravidade baixa e pode ser tratado ambulatorialmente. Então, ele é atendido pela equipe de saúde, pelo profissional de saúde, seja SUS ou privado, ou conveniado, é orientado, recebe a medicação para os sintomas e vai cuidar em casa. Do grupo B em diante, eu já tenho que observar mais, porque ele tem outros complicantes. Esses pacientes, ou eles vão ficar em observação nos leitos de unidades 24 horas, ou eles vão já precisar de um internamento, quando ele tem sinais de hemorragia, que é uma das consequências mais graves da dengue. E, nesse momento, a gente está com lotação em UPAs, a gente está com lotação em hospitais, a gente está com lotação, inclusive, em casos de leitos, a gente chama de leitos mais complexos, que é precisando de retaguarda de UTI. E a gente, infelizmente, teve o primeiro óbito aqui na nossa regional.
Certo. A Lilimar tocou num ponto bastante importante que a gente também vem conversando aqui no Balanço Geral já há várias semanas, que é essa questão da superlotação nas UPAs e unidades de saúde aqui de Cascavel. Com a situação da dengue, essa situação da superlotação tem ficado também ainda mais grave. É por isso que essa colaboração de toda a população, para que cada um fazer a sua parte, ela realmente vai fazer a diferença e vai impactar também nessa superlotação que a gente tem visto todos os dias aqui no nosso sistema de saúde, né, Parra? Exatamente, não tem sossego, né? Porque acabamos de sair de uma pandemia da Covid, onde os hospitais e os postos de saúde, as UPAs ficavam lotadas, e agora de novo a gente está vendo esse reflexo, sem contar síndromes respiratórias, como a própria doutora Lilimar comentou. Queria que você perguntasse para ela, Camila, se uma situação preocupa aqui na região oeste ou se há outras regionais do nosso estado que também estão sofrendo com a dengue. Bom, vem uma pergunta do estúdio também. O Parra perguntou se tem outras regionais que também têm sofrido com essa questão da dengue, porque aqui na nossa região a gente já sabe qual é o panorama. São 25 municípios, vários já estão em epidemia. E nas outras regionais? Sim, nós temos, tanto é que no Paraná foi decretado agora epidemia de dengue. Significa que na média de todos os casos, eu tenho municípios que têm muitos casos e tem outros que têm 2, 3 casos. Mas na média da regional, por exemplo, nós já estamos em epidemia. Aquele númerozinho acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes. E o Paraná decretou da mesma forma, porque as nossas regionais do Noroeste, do Norte, que são mais quentes, aqui do Oeste, elas estão já numa situação epidêmica para dengue. Quanto mais casos, mais pessoas que tenham problemas de saúde serão também atingidas e mais casos graves nós podemos ter. Tela é importante, passar um repelente quando você está ao ar livre é importante, mas o maior número de criadouros que a nossa equipe de vigilância ambiental encontra é no lixo caseiro, é lixo destampado, frascos que a gente coleta água de chuva para usar posteriormente, que dão chance para essa proliferação do mosquito. Então, essa é a nossa parte como população, cuidar desse local. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Lilimar. É isso, né? A gente sempre reforça, a gente inclusive já trouxe esse dado também aqui no Balanço Geral de que o maior problema está dentro das casas. É por isso que a gente reforça que a gente precisa sim cuidar do nosso quintal. Dá uma olhadinha naquele vasinho de planta, no potinho do animal que fica ali com água, também precisa ser trocado, precisa ser lavado diariamente, piscinas e qualquer outro recipiente que possa servir de acúmulo de água e de criadouro para o mosquito. Se a gente fizer a nossa parte, com certeza a gente vai ter números melhores daqui para frente, mas é preciso começar imediatamente. A gente já deveria ter começado, né? Mas quem ainda não começou, precisa começar agora para que no futuro a gente tenha números melhores e no futuro breve. Parra. Obrigado, Camila Rorato. Obrigado, doutora Lilimar, que gentilmente sempre atende a nossa equipe. Pessoal, é o seguinte, a situação é gravíssima, tá? A situação da dengue é gravíssima, não só em Cascavel, Toledo também, o Paraná está em epidemia de dengue. E os números assustam, são mais de 300 novos casos em uma semana. Então assim, a situação pode ficar muito crítica. E pode parecer chato, pode parecer repetitivo, mas se você não fizer a sua parte e eu não fizer a minha, a vaca vai pro brejo, literalmente. Então a gente tem que cuidar. 5 minutinhos, amanhã é feriado. Aproveita o feriado, faz aquele pente fino. Parra, eu tenho certeza que não tem nada no meu quintal. Veja de novo. Você pode se surpreender e pode encontrar lá um potinho pela chuva do final de semana. Então faça isso, por favor. É pelo bem de todos, é pela saúde pública.